Olha eu aqui de novo no canal falando para vocês um pouquinho da nossa experiência da semana. Para quem não me conhece, meu nome é Lívia, sou psicóloga, psicanalista, mestre e doutora em Ciências da Saúde e hoje eu venho novamente colocar uma experiência que aconteceu por esses dias de uma postagem que eu fiz sobre a felicidade, em que eu trouxe inicialmente um postzinho de uma fala do Freud, mas eu discernei essas colocações baseado no Jung, aqui quando ele fala sobre a grande questão da infelicidade. Então eu quero ler para vocês o trechinho. Ele coloca assim: a grande infelicidade da nossa cultura é o fato de sermos estranhamente incapazes de perceber os nossos próprios sentimentos. Então, o que ele quer dizer com isso? Porque é infeliz da nossa parte não ter a capacidade de ouvir o nosso sentir. O que quis colocar para vocês? A felicidade, ela depende de nós. Lógico, a felicidade está dentro da gente. A felicidade é aquilo que a gente sente, o que a gente sente, o outro não sente. O que a gente coloca de nós, o outro não tem esse limite. Então, um amigo, ele chegou e fez assim: não, eu gostei muito do artigo, mas eu gostaria de colocar que a felicidade depende do outro, já que a gente vive de forma curta, a gente vive o tempo inteiro em sociedade. Compreendo, adorei, a gente conversou muito, dialogou. Mas o que eu quero colocar assim? A sociedade, ela tem que viver do complexo de comunicação entre os seres. E veja no sentido de que, se eu estou feliz, eu compartilho de um sentimento de bem-estar muito grande. Então, se eu coloco esse sentimento de bem-estar muito grande, necessariamente as outras pessoas também vão sentir esse bem-estar que eu estou sentindo. Então, ela vai propagar também esse bem-estar, essa sensação. Isso é fundamental, isso é de extrema importância. Por quê? Porque o bem-estar na gente, esse teorzinho de felicidade, ele está emanando dentro da gente sensações poderosas, sensações de ação, sensações de eu posso, eu consigo, eu executo. Então, ela nos traz um poder. E se eu tenho essa sensação de bem-estar, se eu tenho a sensação de que eu estou produzindo, que eu estou germinando frutos bons, necessariamente as pessoas que estão ao meu redor vão me admirar por isso, vão ser cativadas por isso e vão querer sentir também essa sensação que eu estou sentindo. E como é que a gente faz para fazer esse sentimento crescer, disseminar? E como é que a gente faz isso? Como é que a gente pode usufruir disso? Então, a gente usufrui no sentido em que a gente consiga conectar essas sensações que a gente tem e conversa com elas. Conversa, gente, eu sempre falo isso. Conversa com seu corpo, conversa. Conversa com seu sonho, conversa. Não é um desvaneio, não é uma colocação esquizofrênica, é uma forma da gente se autoconhecer. Por exemplo, eu tô sentindo hoje um vazio. Tá. E por que eu tô sentindo vazio? O que me fez transcorrer até um vazio hoje? Nossa, agora eu tô com up de alegria. Mas por que eu estou com... E que sensação de alegria é essa? De onde vem essa sensação de alegria? As sensações, elas são produzidas na gente de várias formas. Veja, a gente tem 5 sentidos. Eu costumo dizer que a gente tem 6, porque a gente também tem a intuição, a nossa percepção em si. Então, de todas as formas dos 5 sentidos que a gente tem, e a nossa intuição e a nossa percepção adquirida por meio do nosso crescimento do inconsciente, ele vai permear que a gente sinta as sensações e a gente
tem que senti-las para a gente saber como conviver nesse momento. Algumas pessoas, nesse momento de, vamos dizer, isolamento, distanciamento, confinamento, o que quer que seja. Esses momentos que a gente está passando de quarentena, em que muitas coisas acontecem da gente naturalmente não se dava conta. Por quê? Porque a gente não dava percepção para aqueles sentimentos. Cada um vai perceber de alguma forma, algum sentido. Ele pode ser demasiadamente importante ou não. Algumas pessoas podem sofrer extremamente porque tropeçou e machucou o dedo. Outras têm cólicas de sofrer e chorar. Tem pessoas que estão com uma dorzinha de cabeça, um desconforto intestinal e parece que está à beira da morte. Mas a gente tem que negligenciar aquela dor que o outro está sentindo? Não. O que ele está sentindo é ele que sente, é ele que tem que dizer o quanto essa dor afeta nele, não é a gente. A gente não está sentindo, mas eu já senti cólica, mas você nunca teve uma endometriose. Eu já senti dor de cabeça, mas você não soube de enxaqueca. Eu tropecei e machuquei o dedo midinho do pé, mas você não quebrou um pé inteiro. Então sempre vai ter aquele que vai dizer, mas eu sofri mais, mas a minha dor é maior. E por que eu tenho que reverenciar tanto essa dor? Porque eu não pego o outro lado. Olha, eu passei por tudo isso e estou aqui para contar essa história. Eu estou aqui para dizer, olha, eu passei, eu senti, eu sei qual é a sensação e eu posso sim fazer uma modificação desse sentir. E como eu posso fazer a modificação desse sentir? Percebendo esse sentir. As mulheres têm uma capacidade maior que os homens, desculpe aí, tá, homens? Porque as mulheres, ela tem um jeito de saber fazer ou sentir várias coisas diferentes. Ela tem o sexto sentido mais aguçado. Não que os homens não tenham, muitos homens têm mais que muitas mulheres, óbvio. Isso vai depender de cada situação. Mas as mulheres, ela têm essa percepção bem trabalhada. Aqui, o Jung coloca também que dessa estranheza que a gente tem, da cultura que foi introjetada na gente, é que a gente começa a ter o sentir diferenciado. Então, realmente, você percebe como era a vida antigamente, lá nos anos 40, nos anos 20, nos anos 60. Como é a vida nos dias de hoje? Como a gente foi criado lá na década de 90, 80, como são criadas as crianças da década do século 21. Há percepções, há formas diferentes. Existe muitas questões a gente pode conversar sobre esse tempo de quarentena. Em que sentido a gente pode conversar isso? Nunca foi tão difícil para os pais mais recentes, conseguir ficar tanto tempo com os filhos. Não estou criticando, não. A nossa vida, ela nos traduz a isso. A nossa vida agitada, ela faz com que a gente tenha que ter mais trabalho para poder pagar mais as contas. A gente sempre está trabalhando para poder ter algo a mais. Então, a gente tem escolas mais especializadas, escolas integrais, em que os filhos passam o tempo inteiro na escola. A gente tem, na época de férias, se não tira férias junto com os filhos, a gente tem várias formas de deixar os filhos sendo cuidados, estarem gastando sua energia de sua determinada idade, em sintonia com outras crianças, mas a gente não fica o tempo inteiro. Então, está sendo difícil para muitas pessoas, sim. Foram relatos que eu ouvi, tá difícil, meu filho é muito agitado, meu filho é isso, acho que meu filho é hiperativo. Será que seu filho é hiperativo?
Será que ele só não está demonstrando, opa, estou feliz, estou com meu pai e minha mãe aqui comigo o tempo inteiro? E o que é que eu posso fazer com meu pai e minha mãe o tempo inteiro? Então a gente não está preparado para isso, a gente está preparado para acordar, deixar as crianças na escola, ir trabalhar, voltar, pegar as crianças na escola, alguns pegam no final do dia, o deverzinho está pronto, é só botar para comer, brincar um pouquinho, colocar para dormir. A gente está tendo o prazer de criar novas possibilidades de sentir. Isso é o que é legal nessa fase, é isso que a gente tem que experimentar. Experimentar o sentir de tudo. Por que você tá assim? Por que você faz essa careta? Como é que você age assim? Ah, por que você tá dormindo demais? Vamos mudar isso, vamos voltar àquilo que eu venho falando em todos os vídeos, a uma rotina. Mas vamos perceber o outro. A gente pode utilizar esse tempo que a gente está passando um pouquinho afastado do nosso habitual para a gente começar a refletir nesse processo de sentir. Gente, é fantástico você ter a capacidade de gerenciar o seu corpo com o processo do sentir. Tudo isso está envolto no que a gente está lá na nossa cabecinha, no nosso inconsciente, no nosso subconsciente. E quando a gente puxa para a consciência essas questões, a gente demonstra uma capacidade de saber lidar com o momento. Então, aquelas pessoas mais introspectivas, elas estão passando a quarentena tranquilas. Por quê? Porque elas já têm essa capacidade delas mesmas, delas serem mais introspectivas, mais no canto delas. Mas isso não quer dizer que elas sejam antissociais. Não, são pessoas que sabem conviver mais tecnológico que a gente. Eles conseguem saber falar e discutir, comemorar e conversar, socializar melhor via internet, via o que a gente está fazendo hoje. Tudo isso é novo pra gente, a gente tem que aprender com essas novidades. Então, o processo de sentir, ele vai fazer com que a gente ampare, olhe mais pra gente, a gente se pergunte do nosso ser. A gente tá o tempo inteiro cuidando do outro, cuida mais de si mesmo.